tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida. Esse vídeo também é de filosofia viva, do pensamento, filosofia comportamental, pensamento cultural, emotivo, anexo. Eu disse que não ia fazer anexo e eu me toquei na hora que eu falhei, miseravelmente. É engraçado às vezes essas coisas. Uma coisa que eu esqueci de falar é dos sentimentos, no caso. Pensamento cultural e emotivo tem a ver com sentimentos e humores, então engloba também tudo aquilo que você sente, ou descreve em linguagem o como sente, ou como você se sente, e o como você se sente são as suas emoções. E os humores são os temperamentos das emoções, quer dizer, é quase paralelo, né? Não tem muito o que dizer. Só que o humor ele qualifica-se mais no sentido moral no negócio, talvez está de bom humor, mau humor, qual humor você tem, né? Qual tipo de perspectiva você está encarando. É um pouco diferente de sentimentos, talvez, mas ele tem a ver com como você se sente, porque é como o seu humor está. Então também é como a sua emoção está. Então também tem isso. Mas voltando, eu vou falar do sentimento do amor. Como vocês podem ver, uma pessoa que não tem sentimentos presentes e constantes na sua vida acaba esquecendo deles. Como eu sou uma pessoa intelectual, sei lá, otaku, eu esqueço desse sentimento porque não é um sentimento presente nem constante. Ele tem muito a ver com o que eu já estava falando antes, sobre vício também e sobre como ele nasce. Ele nasce das relações sociais de sensação do outro, sensação interativa, representativa do outro. O outro ele transfere para você intensidades que são recepcionadas especificamente como você vai se sentir em relação a elas. E o sentimento de amor é um sentimento de cuidado e de afeto. E vicia. Ele ensina você a sentir empatia, ensina a sentir afeto e cuidado. Como a gente aprende também a ausência de amor ou a ausência de afeto e cuidado, a ausência de uma estabilidade física, psíquica, emotiva, onde a gente não tem suprido certos... Enfim, a gente não aprende a suprir. A gente cria um caminho, vicia nesse caminho, e esse caminho ele é escasso, digamos. A gente tem um caminho de afeto materno, quando a gente nasce, e familiar. Esse caminho ele se solidifica. O que acontece no decorrer da vida? Ele pode virar a ter abstinência de afeto. O que é uma abstinência de afeto? A abstinência daquele caminho que não está sendo nutrido, não está sendo preenchido. A mesma coisa como drogas e outras coisas. Você tem abstinência de afeto, amor, desse tipo específico de carinho, de empatia. Ou pior, você tem agressões que criam um vício no caminho da violência, que seria o caminho não só do não afeto, mas o caminho do sofrimento, da agressão. Tipo, em vez de você ser amado, você é repudiado, tem preconceito, tem repelimento. Você é tratado, socialmente falando, de maneira que emocionalmente você vai se traumatizando. Isso vai andar lado a lado com o quanto você tem empatia ou não empatia. Pessoas que sofrem de amor, que sofrem muita dor no percurso do amor, tendem a ficar mais frias, mais, digamos, insensíveis. Por quê? Porque o caminho do sofrimento é algo mais constante e o caminho do amor é algo que você bloqueia, você cria bloqueios. Se você, do mesmo modo como você aprende a ler, escrever, a gostar, a ter felicidade, a ter tristeza, a ter depressão, porque enfim, acontece no seu corpo, você é compelido a sentir e ressentir isso constantemente, por causa do eco, como eu estava dizendo antes. O amor e o sofrimento é a mesma coisa, ou no caso o ódio, o não sofrimento, né, que é o oposto do amor, a agressão. Então, muitas vezes, uma pessoa que sente a presença... O amor é para com as coisas, né? Você pode amar jogos, você pode amar o seu time de futebol, você pode amar políticos, você pode amar a natureza, você pode amar a si mesmo, você pode amar o outro. O sentimento é universal. Aí tem as variações de amar o outro tem uma certa resposta, amar o time tem uma certa resposta, amar objetos inanimados tem uma certa resposta. Então tem relações de amor diversas. O amor é um sentimento só. Assim como o ódio, você tem relações de ódios diversas. O ódio é um sentimento só. Só que, socialmente falando, depende da resposta, amplifica. Então, e depende do quanto você vicia também, né?
Se você é um tipo de pessoa que é viciada em afeto no sentido de eco, você pode amar a pessoa internamente, platonicamente, digamos, é o termo que se usa, né? E não ser correspondido porque você ama a imagem, você ama o reflexo, você ama a idealização. Aí você está amando um conceito, digamos, você está amando a episteme. É a mesma coisa que amar o conhecimento. Você ama, por exemplo, saber todo o nome de todos os pokémons. Quando você é criança, pelo menos. E mesma coisa, você reifica isso. E você ama o eco de saber. Você não ama a estrutura. Você ama a potência interpretativa, que é uma potência representativa, artística, novamente, vai para o pensamento artístico. Você ama a representação. E às vezes essa representação se aloca a alguma coisa. Às vezes ela simplesmente é uma sombra daquela coisa sobre ela, a qual ela não bem se aloca, como se a coisa fosse uma distância, né? Tem uma distância maior. A coisa existe, ela é a fonte do afeto, a fonte da origem do afeto, né? O ponto de fuga. Mas ao mesmo tempo que ela é o ponto de fuga, a luz que chega é aquilo que é cultivado e não o ponto de fuga. O ponto de fuga ele se torna opaco. Não interessa o que o ponto de fuga é. O que interessa é aquilo que chega em mim. E aquilo que chega em mim é a minha interpretação, a minha recepção. Então eu posso ter uma ilusão amorosa. Ou uma ilusão de ódio também, em outros tipos de ilusões. Uma coisa importante também sobre o amor e o afeto é que, sim, sexo é um tipo de pulsão sensitiva, a sensorialidade, né, as pulsões biológicas. Isso é, em certo sentido, amor, mas é um amor digamos, compelido a saciamento. O amor romântico, o amor de cultivo, ele não se sacia, ele não se esgota tão fácil. Um amor de consumo, como a alimentação, como, enfim, o aprendizado, e mesmo esse esquema de prazer físico, né? É de saciar, então ele é mais pontual, embora você possa viciar nesse tipo de sensação também. E vira também uma emoção viciada. Então tem vários, e fora que a dinâmica de emoções é extremamente complexa, né? A gente tem emoções para todos os lados, elas reificam, revestem e formam o tecido de todas as coisas. O significado em geral das coisas também são revestidos. Só que o significado ele não é bem no sentimento, o significado ele é no... eu não sei, talvez no sentido epistêmico. A razão não tem o significado, a razão ela carrega o conceito, a reificação, o pensamento racional. O pensamento moral ele carrega a qualidade, e o pensamento intelectual, do sentido epistêmico, de conhecimento, carrega o significado. Então, o sentimento ele não carrega significados. Quem carrega significados e diz o que o sentimento carrega como significativo é a episteme, é o conhecer, que é um outro tipo de pensamento que não tem a ver necessariamente, embora tenha a ver, né, claro, porque está tudo conectado, mas não é o foco aqui do pensamento emotivo. Então esse anexo ele trabalha mais ou menos trabalhando com o sentimento central na sociedade humana, que é o afeto e a empatia. A empatia é criada como um segmento do amor. Ela não é romântico, ela não é reprodutivo, ela não é afetivo, mas ela é, digamos, ela é uma expressão de humanidade, né? É uma expressão de companheirismo, de equidade, é uma expressão de reconhecimento do outro. É empatia, você tem empatia pelo outro. O amor é empático, mas ele também pode ser antipático. Você ama e odeia ao mesmo tempo. A antipatia é o contrário, é o mesmo que repulsão, né? Então as relações são complexas, mas voltando na empatia. O sentimento de empatia, que também é um sentimento, é um modo de ser afetado emotivamente, de maneira humorística, de maneira emotiva, sensitiva também. A empatia é uma coisa bem complexa e ela só se dá com maior intensidade com a proximidade, assim como o amor. Você não pode amar, tudo bem, você pode amar a foto de uma pessoa, do mesmo modo como você pode ter empatia por uma pessoa, por uma foto de uma pessoa que mora em outro país, tudo bem. Mas se a pessoa estiver na tua frente, eu acho que o desejo, o amor, a saciação desse sentimento é mais intensa. Então, se a pessoa estiver sofrendo na sua frente, você vai ter mais empatia. Eu acho. Eu acho que é muito mais empático você ver uma pessoa que foi, digamos, levou um tiro na tua frente do que você ver a foto de uma pessoa que levou um tiro. Mas eu também não tenho certeza absoluta quanto a isso. Eu estou dizendo que a gradação depende da proximidade experiencial, né, digamos. Para o sentimento ter uma floração mais intensa. Mas de um modo ou de outro, esse é o anexo debatendo um pouco mais sobre esse sentimento em específico que eu obliterei no outro vídeo, porque eu
não tenho essa constância de sentimento, eu não cultivo esse sentimento. Na verdade, eu sou o tipo de pessoa que evita, porque eu estou tentando atrofiar esse sentimento em mim, para não sentir necessidades. Porque o amor ele é que nem droga, é que nem. Enfim. Qualquer tipo de vício. Eu sou viciado em várias coisas, mas tem coisas que eu posso acessar, que são coisas inertes, e tem coisas que eu não posso acessar, que são coisas correspondentes, que eu preciso da contribuição e da via de mão dupla, né? As coisas mais inertes têm a via de mão dupla passiva. Estou falando da via de mão dupla ativa, onde eu recebo alguma coisa em troca, eu não fico apenas platonizando. Eu não gosto de platonizar nada, platonizar é irritante. Então, você faz uma atrofia do sentimento, tentando, logicamente, não torná-lo completamente inerte e morto, que você pode também matar sensibilidades. Você pode tornar uma pessoa absolutamente não antipática, mas insensível, sim, em vários sentidos. E não sentir emoções que as outras pessoas sentem, ser um pouco sociopata, em certo sentido. E, no caso, controlo, que é gerenciar os sentimentos, é gerenciar quimicamente o corpo para você não ter picos, sabe? Picos emotivos, que levam a raciocínios estranhos e ações estranhas aleatórias, e você faz besteira. Então você perde o controle dos seus desejos ou das suas necessidades. Logicamente que você tem necessidades, quer elas estejam latentes ou não. Mas quando elas não estão latentes, estão à flor da pele, você surta um pouquinho, digamos. E as emoções, elas extrapolam as coisas. Você pode surtar trabalhando 24 horas por dia sobre uma coisa que você está apaixonado. Por exemplo, eu quero fazer esse livro aqui, eu quero escrever um livro. Você ama o livro, você perde o controle e você surta emocionalmente. Só que é um surto que não tem consequências tão drásticas, tirando o fato de que você não vai dormir. Ou que você, sei lá, vai ficar bitolado, paranoico e fazer aquele negócio. E também é um sentimento. Do mesmo modo como você pode ter um sentimento com a outra pessoa e querer conversar com ela, querer mandar mensagem, querer ver, stalkear, enfim, saciar a carência desse sentimento. Como eu falei, ele é uma espécie que você fica em estado de choque, né? Você fica em abstinência do suprir aquilo. Só que o suprir ele é um suprir sensitivo, então você precisa estar em contato. Estar em contato é stalkear, ir atrás da pessoa e às vezes até destruir aquilo que está te machucando por causa da falta de correspondência. E aí leva a várias consequências, tipo matar, enfim, vocês sabem. E a falta de suprimento de prazeres, de carências socialmente criadas, que criam mecanismos de vício em você. Por exemplo, todo mundo tem um relacionamento, todo mundo tem um parceiro, todo mundo recebe algum tipo de carinho. Esse carinho conota a sexualidade. O que acontece quando você não tem esse tipo de viés, não tem essa correspondência, não consegue suprir esse tipo de necessidade? Você pode se tornar agressivo, pode virar um estuprador, pode virar alguém doente, pode virar alguém que foca no prazer físico, na associação daquele prazer distorcido e agride as pessoas, principalmente os homens, tem muito disso, porque eles têm vários mecanismos sociais e culturais que os tornam um tanto enrijecidos e, digamos, corrompidos e levam eles a agredir e a ser machista e a considerar o outro objeto de enfim, uso para saciar as suas emoções. Então tem a ver também com o trato das estruturas psíquicas que a gente cria e, de um modo ou de outro, alimenta no decorrer da nossa vida, no decorrer das nossas relações culturais, sociais e humanas. E é curável, é extremamente curável. O ponto é, a terapia tem que ser adequada. Você tem um modo específico para se gerenciar e se modificar essas estruturas que a gente chama de estruturas desequilibradas. Se estão ou não desequilibradas é uma variação moral humana, né? Porque é a moral que diz que está desequilibrada. Elas são naturais. A natureza é todas as cores, todos os comportamentos, todas as ações. Mas no campo social a gente tem a gerência dos campos e das ações sociais, das emoções sociais, dos desejos sociais. E nisso a impugnação de comportamentos, dos mais diversos. E os traumas indiretos que isso causa também no tecido social e indivíduos específicos, que são emocionalmente traumatizados propositalmente para que eles se comportem adequadamente. Tem isso também. Tanto no sentido afetivo, quanto no sentido de ambição, quanto no sentido de autoestima,
dos mais diversos modos como você sente o mundo, dos mais diversos modos como você apreende o mundo, como você sofre ou não sobre o mundo, os traumas que levam a bloqueios de diversos também, tipo, não sei matemática, eu sou ruim com matemática, por quê? Porque eu tive traumas com matemática. Ou eu tive traumas afetivos, então eu sou ruim com sentimentos afetivos de relacionamento. Eu tive traumas e cicatrizes e atrofias específicas em vários campos emotivos que levam a atrofias cognitivas, que levam a atrofias morais, que levam a atrofias artísticas, intelectuais, e eu sou bom em pensar sobre essas coisas e mesmo que eu não consiga destruir ou desconstruir as atrofias ou as cicatrizes, eu crio novas plasticidades até certo ponto para lidar com a situação. E às vezes não dá para lidar com a situação, simplesmente não tem como suprir, então você não tem. Se alguém não gosta de você, se alguém não te ama, se alguém não te suprir de afeto, suprir de necessidades sociais, você não tem. E você deve viver sem, porque você não tem. Você pode buscar, parceiros ou uma coisa assim. Muitas vezes, parceiros que você mesmo tem preconceito, que você tem bloqueios, porque não são o ideal romântico que você gostaria. E tem todos os atritos de relacionamento, dos mais diversos e infinitos, que são atritos tanto emotivos quanto sensoriais, quanto epistêmicos no sentido de significação, quanto morais no sentido de valoração, quanto políticos dos mais diversos também, que é no sentido de contratos. E é isso. E aí eu já dei um monte de spoiler dos próximos vídeos também, que eu vou fazer sobre outros pensamentos culturais também. Esse que foi um anexo bem longo, porque o tema emocional, o tema do pensamento emocional é muito complicado e eu sei que eu não esvaziei ele aqui, ele tem muito mais coisa para debater. Mas para vocês verem o quanto isso é central e fulcral em todas as relações dos outros pensamentos, principalmente nos pensamentos comportamentais cognitivos de significação linguística mesmo, do pensamento linguístico, do pensamento racional, do modo como as coisas materializam-se na sua representação artística das coisas, que é o pensamento linguístico artístico em geral. E foi isso, pessoas. Falei um pouco do amor, um pouco do afeto, um pouco da empatia e o como isso se estrutura no tecido social. E o quanto ele enfim, conta essas coisas. Eu vou parar por aqui porque eu posso começar a falar devagar sobre outras, enfim. Esse é um anexo, né? Pra ser longo. Até mais, pessoal. Já ficou longo demais. Falou.